Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Pamela e hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos iniciar? Como de costume, separe aí na sua casa os seus materiais para estudo, como caderno, folhas para anotação, caneta, lápis, borracha e o dicionário se você tiver. Vou dar agora uns instantes para que você se organize e a gente já volta. Então, pessoal, material organizado, vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma breve revisão do que nós trabalhamos lá na aula passada. Prestem atenção aqui. Então, na aula passada, nós vimos um pouco sobre o que é o poeta e o que ele faz quando ele escreve textos literários. Então, nós acabamos definindo lá no início da aula que o poeta é aquele que dá sentido ao mundo por meio da escrita de poemas e do trabalho com a linguagem, tornando-a expressiva e repleta de sensibilidade. A partir daí, nós estudamos um pouco sobre o que é um gênero literário. Então, qual é a diferença, por exemplo, de uma notícia, de uma reportagem para um poema? Qual é a diferença que existe entre a linguagem que é empregada nesses dois gêneros textuais, nesses dois textos que fazem parte de gêneros textuais diferentes? Então, nós vimos alguns exemplos de textos que são literários e textos que são não literários. Fizemos, inclusive, algumas atividades para relembrar isso. Na sequência, nós conhecemos um pouco da estrutura de poema, que é o texto literário que nós enfatizamos na aula passada. Então, nós vimos que o poema tem características muito próprias e vão perpassar 4 elementos principais, que é a sua construção, sua linguagem, a sua intenção e o seu leitor, porque quando escrevemos um texto, escrevemos sempre para alguém. Na sequência, nós vimos então, após conhecer um pouco sobre a estrutura do poema, qual é a especificidade do poema e da poesia. E vimos que esses conceitos estão ligados à forma e ao conteúdo, sendo então a poesia o conteúdo, né, um estado de espírito ou sentimento, e o poema, o gênero textual, o texto em si, a materialidade. Depois nós fizemos mais algumas atividades em que a professora pediu para que vocês classificassem quais textos eram poemas e quais não eram, justamente para vocês estranharem o aspecto visual do poema concreto, que é ali aquela opção do meio, o poema Beba Coca-Cola, do Décio Pinhatari. E então nós enfatizamos, né, depois de todo esse percurso de entender o que é o poema concreto, e nós iniciamos a leitura de um poema concreto no final da última aula. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade a poesia concreta, ou o poema concreto. Tudo bem? Agora que vocês já sabem diferenciar esses conceitos, não vão estranhar se a professora usar durante a aula ora poema, ora poesia. Então, seguindo o nosso planejamento aqui, na aula de hoje nós veremos leitura e compreensão de textos, leitura literária, poema e poesia e a poesia concreta, que vai ser o nosso norte aí para a aula de hoje. Bom, para relembrar então, pessoal, qual que é a particularidade do texto literário? O texto literário, especificamente o texto poético, ele é marcado pela sensibilidade e pela expressividade. Então, o que é essa expressividade? De onde que ela surge dentro do poema? Surge, então, com os recursos linguísticos
que o autor, o poeta, vai utilizar para construir esse poema. E quais recursos são esses? São as figuras de linguagem, que nós vamos estudar no momento posterior, a pontuação, no caso do poema concreto, especificamente, a disposição gráfica das palavras dentro do poema. Isso nós vamos ver ao longo da aula também. Bom, agora que já sabemos que o texto poético ele é repleto de criatividade, né? Nós vamos relembrar um pouco sobre a estrutura do poema. Nós já vimos, mas vamos revisar para que isso fique bem objetivo para vocês aí. Então, prestem atenção. O poema, o gênero textual literário, certo? Nós vamos rever os 4 elementos que fazem parte dessa estrutura. Aqui, vocês podem pensar que nós temos o como, o para quem, o porquê, né? Tudo num contexto de produção. Então, voltando lá, no primeiro quadrinho. Como que se dá a construção do poema? Como que ele é organizado? Por versos, por estrofes e pela exploração das palavras como recursos visuais. Na estrutura do poema tradicional, nós temos o verso, que cada verso corresponde a uma linha, e a estrofe, que seria, para os outros gêneros, a ideia equivalente a um parágrafo. Tudo bem? Segundo elemento, a linguagem. A linguagem do poema é uma linguagem com musicalidade, com combinações sonoras com as palavras, com ritmo e linguagem figurada. E qual é a intenção de um poema, né? De escrever-se um poema, de se ler um poema? É sensibilizar, provocar emoções e sentimentos. Lembram que na aula passada a professora comentou com vocês sobre a especificidade do texto literário, por que ele é tão importante na nossa formação e na nossa educação? Porque é por meio de um bom texto literário que nós conseguimos desenvolver a nossa alteridade, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro, entender aquela situação por meio de um imaginário, de um contexto que o texto literário vai trazer, vai reconstruir para o nosso olhar como leitor. Próximo elemento. O leitor, falando dele, né, é a pessoa interessada em textos que despertem a sensibilidade, no caso de um poema. Bem, para a aula de hoje, como eu havia comentado um pouquinho antes, nós vamos aprofundar essa característica aqui, ó, a exploração das palavras como recursos visuais. Porque na aula de hoje nós vamos enfatizar o poema concreto, e o poema concreto, vocês vão perceber, não é um poema construído com versos que rimam, né? Cada linha tem um final, lá numa palavra no final, que possui uma rima. O poema está organizado em estrofes. Esse é o poema tradicional, mas no caso do poema concreto, isso não acontece. Nós vamos descobrir por quê. Prosseguindo então, nós vamos enfatizar, nós vamos ter aí a exploração das palavras como recursos visuais e olhar a imagem e as palavras, ou seja, forma e conteúdo. Para isso, vamos relembrar aqui então quais desses textos são poemas? Deixo para vocês agora um tempinho para que façam atividade, leiam esses textos e na sequência já retornamos.
Então, pessoal, conseguiram reler esses textos, revisar e lembrar um pouco do que comentamos na aula anterior? Bem, por que nós estamos revendo essa atividade aqui? Porque é justamente para que vocês diferenciem esses poemas quanto à sua imagem, quanto às suas palavras e quanto à forma como eles estão sendo constituídos aqui. Então, acompanhe na tela com a professora. Quais desses textos são poemas? Então, nós temos aqui Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, Beba Coca-Cola, de Décio Pinatari, e Um Haikai, Paulo Leminski, o poeta curitibano que nós também já conhecemos. Quais desses textos são poemas? Respondendo à pergunta. Todos. Todos são poemas. Por quê? Porque cada um deles está constituído de acordo com uma forma específica e que tem muito a ver com o contexto do surgimento desse poema. E hoje nós vamos descobrir, então, qual foi o contexto em que surgiu a poesia concreta. E antes disso, é importante relembrar ainda que nós precisamos ler o poema concreto, já considerando a leitura não só da palavra, mas da imagem. Querem ver só? Acompanhem aqui. 2. Ao associarmos forma e conteúdo no momento da leitura do poema, o que podemos compreender? E o nosso texto vai ser Pluvial, de Augusto de Campos. Então, dou para vocês aqui uns instantes para que observem novamente esse poema, façam a leitura e nós já retornamos para comentar sobre ele. Então, pessoal, vamos retomar aqui. Primeira dica que a professora já deu aqui anteriormente. Ler forma e conteúdo, imagem e palavra. É muito importante manter em mente esses dois pares de conceitos quando vocês forem direcionar o olhar, fazer a leitura para um poema concreto. Querem ver só? Relembrando aqui, forma e acompanhe então a flechinha que vai aparecer aqui dentro do espaço do poema. Ela está aqui justamente para que vocês atentem para a forma do poema. Isso forma em referência ao material mesmo. O poema parece estar assim inclinado, não é mesmo? E isso rompe um pouco com a nossa ideia de poema tradicional, porque nós esperamos ver versos, rimas, mas não é o que acontece aqui. Agora acompanhe, se nós olharmos essa seta que surgiu na tela, nós teremos então o acesso para o conteúdo. Que palavras que existem dentro desse texto imagético, desse poema visual? Nós temos duas palavras ali. A palavra pluvial, que está escrita na vertical, e a palavra fluvial, que está escrita na horizontal. E é a partir dessa composição que o Augusto de Campos vai formatar o seu poema. Vocês percebem a importância de ver forma e conteúdo?
Vamos analisar um pouco mais sobre essa formação entre palavra e conteúdo e que sentido que isso expressa para nós que somos leitores. Acompanhem aqui. Então vamos lá. Conteúdo. Como que eu leio o conteúdo de um poema concreto? No caso, Pluvial, do Augusto de Campos. Primeiro, qual que foi a escolha vocabular do autor? Foi pluvial, que é relativo à chuva. Então, percebam lá a palavra pluvial na vertical. E a palavra fluvial, que é relativa aos rios, né? Relativo aos rios. E onde que está colocada, organizada no poema a palavra fluvial? Lá na vertical. Então, a imagem ali para vocês associarem, né? Fluvial de rios, fluvial de chuva. A chuva é que ajuda a formar os rios. Mas daí a gente já entra também na forma, né? Então, voltando lá. A forma é o poema inclinado. Então, a forma, né, como o autor organizou as duas palavras que escolheu, lembra ali a direção da chuva quando cai. Então, percebam, né, inclinado, o fato de começar lá do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Lembra também o movimento da chuva, né? A chuva cai do céu para a terra. Então, por isso nós já temos ali também a diferença entre a altura e é o que vai dar ali o formato do poema. Outra característica importante, a utilização da letra L. Vejam que interessante, isso entra até na composição, no estilo tipográfico que o poeta vai escolher para compor o seu poema. Por quê? Estilo tipográfico, que a professora acabou de mencionar aqui, são os tipos ou fontes de letras que são existentes hoje para a escrita. Nós temos letra maiúscula, temos as fontes lá no computador, podemos fazer letras diferentes, vamos colocar assim. Mas nesse caso, lá na década de 50, quando esse poema foi produzido, o poeta já se preocupou em usar ali uma composição que desse a entender um certo formato que tem a ver com o sentido que ele quer expressar. Então percebam que esse L ali do pluvial, ele lembra o quê? A própria gota de chuva, né? Que cai e que lembra a direção em que ela cai, certo? E por fim, as águas das chuvas, né? Já que estamos falando de rio, de chuva, pluvial e fluvial, que tem a ver ali com a formação dos rios. E uma interpretação mais distante poderia até pegar esse espaço em que o poema foi constituído e entender como o próprio rio, como o próprio movimento da água. Então percebam que a leitura de um poema concreto, ela exige muito mais do que só verificar quais palavras foram usadas ali, mas ela implica em descobrir por que elas foram usadas e quais elementos estão envolvidos ali para a gente conseguir extrair o sentido dessa leitura. Complexo, né? Mas nós vamos entender um pouco mais por que é que essa poesia surgiu. Acompanhem aqui. Então, estudantes, vamos descobrir qual é o contexto de surgimento da poesia concreta? Eu vou apresentar para vocês 3 dos principais personagens dessa história que representam essa corrente da poesia concreta no Brasil. Então, vamos conhecer hoje os poetas concretistas. São eles Augusto de Campos, Décio Pinhatari e Haroldo de Campos. Então, a primeira foto é da década de 50, do início do movimento concretista, e a segunda foto já é da década de 90. Atualmente, só um desses concretistas ainda está vivo, que é o Augusto de Campos. Os demais já faleceram há alguns anos, certo? Então, qual foi a importância desses poetas, desses autores, que ideias que eles trouxeram que inspiraram esse movimento concretista? Bem, como nós estudamos há pouquinho, um poema pluvial, por exemplo, foi escrito por um deles, e eles foram os responsáveis por inaugurar esse tipo de poema dentro das correntes de poesias do contexto brasileiro na década de 50.
E o poema concreto, ele vem com uma ideia muito inovadora. Percebam, nós estamos lendo esse poema aqui algumas décadas depois e mesmo assim ele já nos causa um estranhamento inicial. E lá na década de 50, vocês podem imaginar que o impacto dessa produção foi bem grande, não é mesmo? Então, nós não estamos, de alguma forma, preparados para receber esse tipo de texto poético. Por isso, ele se deu num contexto em que o Brasil também passava por muitas mudanças, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, por hora, nós vamos entender por que esses foram os principais representantes dessa poesia concreta. Então, eu convido vocês a mais uma atividade. Vamos lá. 3. Vamos completar os trechos para descobrir as informações? O que nós temos aqui? Esse parágrafo breve está dando um panorama, um pequeno contexto de como que surgiu a poesia concreta no Brasil. Então, o que vocês vão fazer? Ler primeiramente esse parágrafo e nele estão faltando algumas palavras. Essas são palavras importantíssimas para entendermos o conceito da introdução da poesia concreta no Brasil, desse surgimento. Então, vocês vão colocar essas palavras, organizá-las na sequência correta e daqui a pouco nós voltamos para corrigir. Então, estudantes, conseguiram completar o parágrafo? Se não conseguiram, agora é o momento de correção e de rever o que nós acabamos de fazer na atividade. Então, vamos lá. A poesia concreta começou a ser desenvolvida pelos poetas Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos por volta de 1952, quando lançaram a revista livro Noigandres, uma antologia poética publicada em 5 números. Informação importante aqui, estudantes. Antologia é quando eu tenho uma reunião de textos poéticos. No caso, então, os poetas concretistas, os quais estamos estudando, se preocuparam em fazer ali uma coletânea de seus poemas, reuni-los ali numa publicação em uma revista livro, para justamente divulgar esse trabalho que estava surgindo no Brasil. Importante compreender aqui que o surgimento da poesia concreta se deu no Brasil na década de 50, mas ela já estava inspirada em outros movimentos que já estavam acontecendo há um tempo antes disso tudo aqui no Brasil, lá na Europa, no exterior. Então, são ideias que vão sendo
disseminadas pelo mundo, né? E aqui no Brasil elas foram se refletir na década de 50 por intermédio desses poetas. Tranquilo? Vamos continuar? No entanto, a poesia concreta só foi oficializada no Brasil em 1956, com a realização, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, da Exposição Nacional de Arte Concreta. A principal bandeira estética dessa vertente da poesia brasileira é a composição do poema objeto, em que o verso tradicional é abolido em prol de uma construção que explora os recursos sonoros, visuais, semânticos e principalmente o tipográfico, o espaço tipográfico e a disposição geométrica das palavras na página. Então, estudantes, eu espero que ao ler esse parágrafo e entender um pouco do contexto e do surgimento do poema, vocês tenham recorrido ao exemplo que nós tivemos antes de fazer essa atividade. E ele foi usado, e isso foi uma estratégia proposital. Primeiro vamos entender como se lê esse poema e o que precisamos utilizar para compreendê-lo, para depois entender um pouco mais sobre como ele surgiu. Espero que tenha ficado mais simples para vocês. Uma ressalva aqui, uma observação sobre poema-objeto. O que é essa ideia, então, de poema-objeto? É justamente o que tem a ver com a ideia do poema em si, que é o poema concreto, é de materialidade, porque normalmente quando nós falamos de poesia, nós estamos trabalhando com um sentido mais subjetivo, abstrato, que tem a ver ali com os sentimentos da pessoa que escreve, mas no caso do poema concreto é justamente essa ideia oposta, é transformar esse texto em algo que seja possível de se entender como concreto, de dar materialidade a essas palavras, como nós vimos lá no texto pluvial. A disposição gráfica em que o texto está no papel, as ideias, os sentidos que ele expressa através dessa composição. E nós vamos entender um pouquinho mais adiante com outros exemplos. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem um pouquinho como se deu o surgimento do poema concreto, como que foi esse contexto histórico em que surge o poema concreto no Brasil. Vamos entender de onde que veio esse tipo de poema? Acompanhem aqui, então. Contexto histórico. Por que surgiu a poesia concreta no Brasil? Bem, primeira informação. Nas décadas de 50 e 60, ocorreram muitas transformações comportamentais, tecnológicas, científicas e políticas no Brasil e no mundo. E quais mudanças foram essas? Professora, eu não estou entendendo muito bem. Bem, vamos lá. O que é que nós temos até aqui? Primeiramente, nós fizemos a leitura e conseguimos entender um pouquinho como ler o poema concreto. Depois, nós vimos quem foram os principais representantes desse tipo de poema. Agora nós vamos entender, nesse contexto, nessa época em que surge a poesia concreta no Brasil, o que é que estava acontecendo? O que influenciou ou o que propiciou, o que deu início a esse surgimento? É importante saber o contexto de produção de um gênero. Por exemplo, um contexto de produção de uma notícia será lá um acontecimento, um fato que se deu e que será narrado. Mas para o gênero literário, nós temos um contexto bem maior, porque o poeta, o artista, o escritor literário em si, é como se ele tivesse uma anteninha ligada na sociedade e nos acontecimentos. E ele vai transpor para a linguagem da arte, da literatura, do cinema, do teatro, esses acontecimentos, né? Ele vai narrar isso de um modo diferente da notícia. Por quê? Porque ele vai usar outra linguagem, uma linguagem específica. O jornalista utiliza a linguagem objetiva para narrar uma notícia.
O poeta, por exemplo, vai utilizar essa linguagem figurada, expressiva, uma linguagem que ele constrói para expressar esse significado. E nós vamos entender também como essas influências se refletiram em outras áreas. Continuando, por que mesmo que a poesia concreta surge? Então, a primeira informação que vocês já têm é que ela surge na década de 50 e 60 com os poetas concretistas. E o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Vamos lá. Primeiro, foram as transformações socioeconômicas. E um desses fatos importantes é a construção de Brasília, a capital do Brasil. Certo? Até então, até a década de 50, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Com a construção de Brasília, né, lá na década de 50, a capital do Brasil foi transferida lá para o meio do país. Se vocês pegarem um mapinha, né, vão localizar lá que Brasília fica bem no meio, no centro-oeste, nas regiões ali do Brasil. Continuando, outra transformação importante foi o incentivo à indústria automobilística e a introdução dos eletrodomésticos. A própria vinda da televisão para o Brasil, então foi quando a televisão surge no nosso país, justamente na década de 50, e quando o Brasil começa a produzir com autonomia, né, com certa autonomia, seus primeiros automóveis. Então vejam lá, a propaganda, a publicidade ali, né, se vocês observarem até o modo como as pessoas estão vestidas, o design do carro. Finalmente o grande carro brasileiro, essa ilustração foi tirada da revista Cruzeiro, uma revista muito tradicional na década de 50 e 60. E ali vocês podem observar também como eram os primeiros aparelhos de televisão que chegaram aí nessa época no Brasil. Muito diferente do que nós temos hoje, né? Uma televisão fininha, uma tela grande. Então, vocês podem até ter um comparativo já de como essa tecnologia evoluiu até agora, né? Mas aqui temos, então, dado um contexto de como que surge essa poesia. Então, vejam, o que nós temos aqui? Transformações, tecnologia, a própria ideia do carro, né? A ideia de uma sociedade que está em transformação econômica, em velocidade, a vinda de muitas pessoas do campo para a cidade. Então, a formação dessa vida urbana, ela começa aqui com muita força nos anos 50 e isso vai se traduzir lá na poesia. Percebam que diferente de um texto, de um poema convencional, o poema concreto, ele é rápido, ele tem poucas palavras, não pouco significado, não pouco conteúdo, mas poucas palavras. Ele é composto de uma forma para que você olhe e já perceba já tire alguma expressão dali. Então, essa ideia da velocidade tem tudo a ver com o contexto da época. E como que isso se reflete nas transformações culturais, né? Que é onde se encontra, onde nós podemos organizar a literatura nesse contexto. Então, acompanhe. Nós temos o surgimento, por exemplo, do cinema novo, que é um cinema preocupado ali em denunciar injustiças sociais. No teatro, nós temos o surgimento do teatro de arena, que é a ideia justamente de arena lá da Grécia. Então, você tem um palco no centro e o público em volta desse palco, né? Essa ideia de visualização. O teatro de arena surge na década de 50 também na cidade de São Paulo. Nós temos também na década de 50 a influência desse contexto na música, o surgimento da bossa nova, né? Uma nova proposta de música, conhecida hoje internacionalmente pela sua qualidade, pela composição de suas letras, além dos principais músicos como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Bebel Gilberto, entre outros. E, finalmente, focando como esse contexto influenciou na literatura, especificamente na poesia, nós temos o surgimento do concretismo, que é o poema concreto. Então, percebam que nós estamos lendo, literalmente aqui, uma parte desse todo que estava acontecendo lá naquela época. E muito importante compreender isso, porque hoje a produção de poemas que nós temos na atualidade muito tem a ver com os recursos visuais que são utilizados nessa composição. Por isso é importante entender esse surgimento
para compreender, por exemplo, os cyberpoemas e por que é que a imagem vem com tanta força nas produções poéticas posteriores a essa época. Vamos continuar aqui? Percebam aqui agora, vou propor mais uma leitura de mais um poema concreto na particularidade dessa composição desse texto. Então, nós temos aqui o poema sem um número, 0, 1, o, número, um sem número. Então, já percebam aqui nesse poema também que nós temos o quê? Iniciamos com uma linha completa que menciona sem um número, que seria o conteúdo. Agora, se vocês olharem lá no centro do poema, nós temos só a letra O. E justamente quando essas letras vão sendo retiradas à medida que elas vão chegando até o centro, né, ali, à medida que nós olhamos o decorrer do poema, justamente uma letra está representando o ponto central, que é quando inverte a composição. Então, a menor porção do poema é representada ali ao centro pela letra O. Então, percebam novamente a presença da forma e do conteúdo. E sem número por quê? Porque não temos número algum também no poema. Então, percebam que é um poema que ele vai trabalhar essa composição, essa materialidade. Nós não temos, por exemplo, ali, como teremos num poema tradicional, uma declaração de amor ou algo que exalte a natureza ou as relações humanas no geral. Nós temos o poema concreto que vai trabalhar justamente com essa experimentação da linguagem e da disposição gráfica ali no papel. Vamos prosseguir? Quais são as características da poesia concreta? Então, estudantes, vamos pensar juntos aqui. Quanta informação até agora, né? Bem, nós começamos lá retomando os conceitos de poesia, de poema, retomamos também o que é um texto poético, retomamos como nós conseguimos perceber um poema concreto, falamos um pouco de quando que surgiu esse poema concreto no Brasil e quais foram as transformações, o contexto histórico em que ele surge no nosso país. E agora nós vamos ler um pouco mais, ler outros poemas concretos para entender, dentro daquela estrutura de poema que nós estamos estudando desde a primeira aula, quais são as características do poema concreto. Tranquilo? Vamos prosseguir então? Quais são as características da poesia concreta? Bom, como é que nós vamos descobrir isso? A melhor forma é praticando. Então, lembrem da dica que eu já comentei aqui na aula, de ler o poema concreto com o olhar da forma e do conteúdo, imagem e palavra. E neste momento, vocês farão isso com o poema concreto Lixo, do Augusto de Campos, ok? Então, depois de fazerem a leitura, vocês vão tentar responder essas duas atividades aqui. 4. Qual crítica está expressa no poema? E 5. Como o autor conseguiu expressar a ideia? Tranquilo? Então, leiam, observem o poema na sua palavra e na sua imagem. Nós já retornamos para discutir um pouquinho sobre essas atividades. Então, estudantes, vamos retomar aqui essa leitura e responder as atividades? Antes da professora lançar aqui uma correção, vou dizer a vocês que
a resposta não precisa estar exatamente igual à minha, mas ela deve contemplar, deve ter aí na sua resposta, sim, o conceito principal que estou passando. Ok? As palavras podem ser diferentes, mas o conceito precisa ser o mesmo. Então, confiram aí. Vamos lá, atividade 4. Qual crítica está expressa no poema? Então, voltamos o nosso olhar ali para a poesia concreta lixo. Então, o que nós temos? A palavra lixo formada pela palavra luxo em pequeno tamanho ali, né? Então, nós temos as duas palavras a serem analisadas. Assim como nós vimos lá em fluvial e pluvial, no poema Fluvial do Augusto de Campos, agora nós temos a palavra lixo. Então, percebam até que essa ideia de trabalhar com duas palavras para atribuir um sentido pode ser, inclusive, uma marca desse autor, né? Do poema do poeta concretista Augusto de Campos. Mas vamos lá. Luxo e lixo, o que é que isso tem a ver? E percebam a dimensão que o autor deu para a palavra lixo e o tamanho que ele deu para a palavra luxo, né? Então, vamos lá. Qual que é a crítica que está sendo expressa ali? A crítica expressa no poema diz respeito ao consumo exacerbado para ostentar riquezas, palavra luxo, e que gera prejuízos ambientais, a palavra lixo. Ou em uma expressão mais simples, né? O luxo gera o lixo. Percebam a composição da palavra, né? Várias palavrinhas ali, luxo, 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 que levam à formação maior da palavra lixo. Indo mais além, várias pessoas comprando para atingir esse luxo, pode ser até uma questão de bem-estar de cada um. E o que isso gera num contexto maior? Lixo. Percebem a construção do poema e qual é o sentido que nós podemos extrair nesse caso? Essa é a particularidade do poema concreto e é essa a expressividade do texto poético, por isso que o poema concreto também é um poema, porque ele tem expressividade. Ele usa a linguagem de uma forma específica, sobretudo criativa. Certo? Vamos ver agora a atividade 5? Como o autor conseguiu expressar a ideia? Nós já comentamos um pouquinho na atividade 4, mas retomando aqui, por meio do emprego de duas palavras principais, luxo e lixo, e fazendo a disposição gráfica das palavras no poema. Muito interessante, não é mesmo? Vamos aqui olhar qual que é uma das primeiras características que nós podemos extrair dessa análise. Como que nós faremos isso? Inicialmente, eu lancei a questão, quais são as características do poema concreto? Então, nós fizemos a atividade e agora, depois desse estudo, aqui está a primeira delas, a exploração de recursos visuais. Tranquilo? Então, por hoje é só, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós trabalharemos um pouco mais sobre essas características e analisaremos mais poemas concretos. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos para estudar um pouco mais sobre os recursos linguísticos que são empregados na composição do poema. Até breve!